Investir em previdência privada é sabido que é uma estratégia poderosa para adquirir uma aposentadoria tranquila. Mas como montar uma carteira que performe bem? Ou, principalmente, depois que eu atingir a minha liberdade financeira, atingir um valor considerável de patrimônio, quanto que isso vai de fato me render? Essa é uma pergunta que tem surgido cada vez mais aqui no canal e eu decidi então gravar um vídeo. Quanto que rende 2 milhões de reais em previdência privada? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 cenários, uma rentabilidade de 8% ao ano, de 10% ao ano e de 12% ao ano, considerando impostos e inflação, quanto que isso gera de fato de retorno líquido no seu bolso para poder então usufruir de uma aposentadoria tranquila. Também vou te ensinar no vídeo de hoje como de fato fazer este planejamento, como escolher uma carteira de previdência, como selecionar o fundo, que cuidados você deve ter para que isso seja feito de forma eficiente. Então, antes da gente começar, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo falando sobre o mundo dos investimentos e planejamento financeiro. Vou ao sininho, então, bora para o conteúdo. É muito importante sempre relembrar que quando a gente vai falar de planejamento de rentabilidade ou planejamento de aposentadoria, a gente sempre deve considerar 3 variáveis e o conceito de rentabilidade real, que é o retorno que nós temos, nominal, o retorno bruto, descontado os impostos que a gente vai pagar, os impostos sobre o rendimento, no caso de um plano do tipo VGBL, e descontado basicamente o impacto da inflação. Aí a gente chega na nossa rentabilidade real. E no cenário 1, ou em todos os cenários que eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar com uma alíquota de impostos de 10% sobre o ganho de capital, considerando então que o plano é um VGBL, que cobra imposto somente sobre o que houve de rendimento. Então um VGBL numa alíquota regressiva de 10%, ou seja, que depois de 10 anos você paga imposto somente sobre 10% no ganho de capital. Então, em todos eles, VGBL regressivo de alíquota de 10% de imposto. Ao mesmo tempo, a inflação eu vou considerar 5%. No cenário 1, a rentabilidade que a gente está estimando aqui é 8% ao ano. Neste sentido, a gente pega a rentabilidade entregue, 8% ao ano, menos 10%, que seriam os impostos, fica 7,2%. Depois disso, a gente vai ter a questão do impacto da inflação. A gente vai pegar o 7,2% e reduzir a inflação especificamente. A gente chega então numa rentabilidade real de 2,1% ao ano. Nesse sentido, para quem tem 2 milhões de reais de patrimônio, isso significa numa rentabilidade acima da inflação, já considerando os impostos, de 42 mil reais por ano ou 3.500 reais por mês. No cenário 2, a gente vai falar de uma rentabilidade de 10% ao ano. Descontando os impostos, cerca de 10%, a gente ficaria com uma rentabilidade próxima aqui de 9%. Se a gente considerar ainda o impacto da inflação, os 5% no ano, a gente chega, considerando obviamente também juros compostos, a gente chega numa rentabilidade real de 3,81% no ano. Isso significa que uma carteira de 2 milhões de reais te entregaria em termos de retorno real 76.200 por ano ou 6.350 por mês. No cenário 3, a gente simula com uma rentabilidade de 12% ao ano. 12% ao ano, descontado os impostos, a gente vai ficar com algo próximo de 10,8%. Descontado aí o impacto da inflação, propriamente dito, a gente chega numa rentabilidade real acima da inflação de 5,52% ao ano. Isso significa que a carteira de 2 milhões de reais vai render algo como 110 mil por ano, ou equivalente a 9.200 reais por mês. Portanto, é muito importante que a gente tenha uma estratégia que seja rentável, que a gente maximize o potencial de retorno para que a partir daí a gente consiga ter mais renda, viver de forma mais tranquila. Entenda que dos mesmos 2 milhões de reais geridos num fundo que te entregue 8%, 10% ou 12%, você está aumentando o seu poder de compra e o seu padrão de vida. Por isso que na hora de entender a quanto que rende, depende. Depende da estratégia de investimentos que você está selecionando, depende do fundo de previdência que você está selecionando. Por isso que é tão importante você escolher bem uma seguradora, você escolher bem um fundo e montar, então, de forma eficiente esse planejamento de aposentadoria.
Antes de entrar na parte 2 do nosso vídeo, que eu vou te mostrar exatamente como de fato fazer um planejamento de aposentadoria, como escolher de fato um fundo de previdência, eu quero basicamente te convidar a acessar o nosso site www.musacapital.com.br. Aqui na Musa nós somos especialistas em planejamento financeiro e de aposentadoria. Então, se tu quer ter uma ajuda profissional para montar o seu plano de previdência, acesse o nosso site, o link está aqui embaixo na descrição, que nós teremos o maior prazer em te ajudar a compor essa carteira. Como o primeiro passo para a gente garantir que tenhamos uma carteira eficiente de planejamento de aposentadoria, uma carteira de previdência, é a gente se preocupar muito com a questão da diversificação. E a diversificação nada mais é do que a gente conseguir ter uma carteira que maximize o potencial de retorno e reduza riscos. E é importante que essa diversificação seja feita de acordo com o seu perfil de investidor. Todo dia chega alguém aqui na Musa com uma carteira de previdência que não tem nada a ver com o seu perfil de investidor. E é por isso que a gente então segue este formato que vocês estão vendo aqui na tela. Em tese, nós temos um cliente conservador que vai ter no máximo 5% em renda variável e vai buscar um retorno um pouco mais constante. Já o investidor moderado, ele vai ter de 5% a 15% em renda variável, ele vai buscar um pouco mais de rentabilidade e vai se deparar com um pouco mais de volatilidade. Já o investidor arrojado, ele vai ter no máximo 30% em renda variável e ele vai buscar um retorno maior, mas vai estar sujeito à volatilidade. É muito importante que na hora de você compor o seu planejamento de aposentadoria, sua carteira de previdência, ela esteja diversificada e customizada ao teu perfil de investidor. Porque é muito importante que a sua aposentadoria ela não seja uma possibilidade remota, que ela seja uma certeza, que você fique confortável com isso ao dormir, ao pensar sobre o seu planejamento de aposentadoria. Então isso é muito importante que ele esteja alinhado ao seu perfil de investidor. Além disso, é importante, vendo esse outro slide, que ela seja diversificada, como eu estava mostrando antes. A gente aqui na Musa pensa muito em ter uma estratégia que seja simples, mas efetiva em termos de resultado. Que a gente busque equalizar essa relação de risco que o cliente está disposto a correr com o retorno que ele almeja ter. E principalmente que seja uma carteira diversificada globalmente. Então é importante que ele tenha uma caixinha, digamos, de, mesmo nos seus fundos de previdência, de caixa, de reserva de liquidez, depois da parte de crédito privado, com ativos também que possam ser fundos que comprem ativos bancários. Depois nós temos uma parte de fundos macroeconômicos, multimercados macroeconômicos, e também a parte, se for o perfil do investidor, de ativos relacionados à renda variável, onde temos ações brasileiras, ações americanas e, quiçá, investimentos alternativos como criptoativos, dependendo do perfil do investidor. É importante que o portfólio seja diversificado dessa forma para otimizar resultado, no sentido de melhorar performance e reduzir risco. Então isso é muito importante. Depois, mas quais os fundos vão compor essa carteira de previdência? Então no passo número 2 é escolher bem o fundo, ter um processo de alocação. E veja nessa imagem como que de fato a gente faz a seleção dos fundos, empresas e títulos que compõem a carteira dos nossos clientes. A gente começa fazendo uma análise quantitativa. No mercado existem milhares de fundos, milhares de opções. Então a gente tem que fazer um filtro, primeiramente, tirando aqueles fundos que não têm um retorno legal, que não tem uma volatilidade condizente ao perfil do investidor, que é muito correlacionado ou muito descorrelacionado com os índices que a gente quer utilizar como referência, que a relação de risco-retorno Sharpe não é interessante. Aí depois a gente parte para uma parte mais qualitativa, onde a gente vai entender qual que é o objetivo do fundo, qual que é a estratégia, ele opera ou não alavancado, qual que é o benchmark de referência, quem que é o passivo do fundo, quem são os investidores do fundo. Um outro investidor cotista do teu fundo pode prejudicar a tua performance. Por exemplo, num fundo de crédito privado, se muitos investidores pedem resgate daquela cota, daquele fundo de uma vez só, aquele resgate pode impactar no teu resultado. Então é importante saber quem é o passivo, quem são os cotistas desse fundo. Depois uma análise colateral, no sentido de entender quais são os ativos, qual a exposição desses ativos, como é a diversificação dessa carteira de investimentos e, por fim, também uma questão bem qualitativa de entender a gestão. Quem é a equipe? Quem faz a gestão desses recursos? Quem é a gestora? Qual o nome por trás? É uma empresa sólida? É um time sólido? São profissionais bons, capacitados, que merecem o nosso reconhecimento para a gente depositar o nosso valor lá? É importante você ter, então, esse processo de análise de ativos bem definido. Terceiro, mas não menos importante, revisões periódicas da estratégia.
Você não faz uma carteira de previdência e abandona ela ao léu. Não, você tem que constantemente verificar a saúde da seguradora, a estratégia dos fundos, a equipe de gestão. Você revisa esse processo de análise dos fundos constantemente, com o objetivo de garantir que a estratégia está indo para o rumo que você deseja. Também é importante que você faça balanceamentos periódicos. Cauã, bota na tela aqui pra gente. Se você determina que sua carteira vai ter 15% em renda variável, 65% em renda fixa e 20% em multimercados, de tempos em tempos, você fazendo aportes ou não, o portfólio vai desbalancear, que nem vocês estão vendo aqui. No caso, provavelmente a bolsa caiu muito, a renda variável foi para 6%. O que a gente faz nesse caso? Idealmente, a gente precisaria rebalancear o portfólio, trazendo ele lá para a alocação inicial. A gente tiraria da renda fixa e colocaria em renda variável, comprando na baixa e garantindo que, se fosse o oposto, estaríamos vendendo na alta. Esse balanceamento de portfólio garante uma redução de risco e melhora do teu portfólio em médio e longo prazo. Então, nesses 3 passos, a gente entende a importância da diversificação, da montagem do portfólio e principalmente do acompanhamento dessa estratégia. A Bruna nos procurou há 1 ano e meio atrás e esse é o resultado que ela está tendo desde então. A carteira dela performa em 19,58% desde março do ano passado, o CDI entrega 17,19% e ela estava investindo num fundo do Brasil Prev, que entregou até então 11,88% de resultado. Ela saiu de uma carteira que estava rendendo 11,88% para uma carteira que rendeu 19%, isso em 1 ano e meio, mais de 6%, mais de 7% de retorno acumulado, justamente por ter uma estratégia por trás. A carteira da Bruna é composta de 2 fundos, um fundo de renda fixa e um fundo multimercado, e olha o quanto ela conseguiu ter uma carteira equilibrada e muito rentável. Então esse é o nosso objetivo aqui como alocador, é te ajudar a montar um portfólio que seja equilibrado e principalmente mais rentável. Veja aqui nos índices de consistência aqui embaixo que a gente conseguiu, primeiramente, não ter meses negativos. Segundo, reduzimos a volatilidade do portfólio dela de 1,70 para 1,23. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu melhorar o Sharpe dela, né? O Sharpe saiu então que estaria em menos 2,17 para 1,35. Ao mesmo tempo, neste ano, o resultado de Sharpe também está interessante, 0,51, enquanto o dela entrega menos 2,93. Ao contar com uma equipe de profissionais, você consegue ter esse tipo de resultado. Então, portanto, eu reforço o meu convite aqui. Se você tem uma carteira de 2 milhões de reais, de 1 milhão de reais, de meio milhão de reais, de 5 milhões de reais, é importante que essa carteira esteja performando. Se você não está satisfeito com a rentabilidade, se não confia no profissional que está lá baseado em comissões para te atender e quer uma ajuda profissional, de um profissional independente, de um time independente em relação aos bancos e seguradoras, você precisa entrar em contato conosco para ter esse tipo de resultado que a Bruna está tendo. Acesse musacapital.com.br e fala com um especialista do nosso time. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o quanto que rende uma carteira de 2 milhões, como montar uma carteira e como conseguir então ter um resultado tão interessante, tal como esses clientes tiveram. Muito obrigado pela atenção, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.